Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Célia, eu faço parte da equipe do projeto Articula RAS e hoje vou falar um pouco sobre estratificação de risco das doenças crônicas não transmissíveis. Antes da gente começar a falar sobre a estratificação de risco, eu queria resgatar com vocês também sobre o que vocês já viram até aqui. Então, a história da Sandra, o território, a saúde, todo o contexto onde a Sandra está inserida com sua família. E aí, lembrando também da aula do professor Edmundo Galo, onde ele fala de forma ampliada sobre a atenção básica, né? Sobre as estratégias, sobre territórios e todas essas ações importantes que nós precisamos para efetivar um cuidado com qualidade. Hoje, o mundo está em discussão sobre as doenças crônicas não transmissíveis. A gente observa uma acelerada transição demográfica, né? E a transição epidemiológica também, que são motivos de preocupação no mundo inteiro nesse momento. A doutora Bárbara, ela costumava falar que a forma como o serviço de saúde se organiza determina a saúde da população. Então, esse olhar para o território, a importância da gente olhar para o nosso território e considerar toda essa parte que a gente precisa trabalhar em prol da nossa população, onde a gente possa realmente efetivar um cuidado com qualidade. O doutor Eugênio Vilas também, ele fala que a estratégia mais eficaz de prevenção e promoção da saúde é aquela que identifica os principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis na população. Para que a gente consiga entender melhor, nós vamos entender o conceito de doenças crônicas, que são as doenças que apresentam início gradual, né? Muitas vezes a gente nem percebe, e com duração longa ou incerta, que geralmente apresentam múltiplas causas, e o tratamento envolve mudança de estilo de vida em um processo de cuidado contínuo que usualmente não leva à cura. Gente, pensando, né, no nosso território e pensando em todas as estratégias e pensando na mudança de estilo de vida, tudo isso é muito complexo. Por conta disso, a gente precisa ter algumas estratégias diferenciadas para que a gente possa ter um olhar para essa população, principalmente para a população de risco. E o que é estratificar o risco? É reconhecer os diferentes graus de risco de cada pessoa com determinada agravo. Na estratificação de risco, é importante a gente saber o que são riscos. Então, o risco é a probabilidade de ocorrência de um evento ou um dano ao usuário, como, por exemplo, né? Na sua população, tem um hipertenso ou um diabético que não está sendo acompanhado de forma que ele consiga ter uma melhoria na sua qualidade de vida ou controlar, né, o seu quadro clínico para que ele não tenha agravos. No serviço de saúde também, a estratificação de risco, ela possibilita que as pessoas portadoras de condições crônicas o atendimento conforme complexidade de cada caso na atenção primária. Então, quando nós estratificamos o risco da população, nós entendemos que cada grau de risco tem que ser tratado de uma forma diferenciada. Então, e quando nós falamos da estratificação da população de risco, é imprescindível um modelo de atenção às condições crônicas, porque permite dividir uma população total em diferentes tipos de subpopulações segundo os riscos singulares. Atualmente, o modelo para a estratificação de risco que tem sido mais usado é o MPR, Modelo de Pirâmide de Risco.
Então, essa pirâmide de risco, ela possibilita a estratificação dos riscos da população e determina a estratégia de intervenção, tanto do autocuidado como do cuidado profissional. O cuidado profissional, em função dos riscos, determina a tecnologia de gestão da clínica a ser usada, se gestão da condição de saúde ou se gestão de caso. Então, essa figura, você pode observar que uma população portadora de uma condição crônica pode ser estratificada por níveis de complexidade, como está descrito aqui, nível 1, 2 e 3. Na estratificação de risco também, nós precisamos observar algumas causas que variam com o tempo. Então, por exemplo, o sexo, a idade, a hereditariedade, a maneira como vive, a exposição a fatores ambientais e fatores fisiológicos. Então, com o decorrer do tempo, a gente vai envelhecendo e vai surgindo mais comorbidades, dependendo do ambiente em que a gente vive, né? Então, muitas vezes nós temos uma disparidade social aí, que também implica nessas condições aí, que resultam em doenças crônicas não transmissíveis. Para a estratificação de riscos das doenças cardiovasculares nas doenças crônicas não transmissíveis, geralmente nós temos um fluxo, e esse fluxo ele é realizado uma avaliação pelo médico ou pelo enfermeiro, né? Então, o cidadão procura a equipe de saúde, né? O acolhimento, ou em outros momentos também tem o agente comunitário de saúde, que vai até a casa desse cidadão também, e lá ele pode realizar uma entrevista e convidar esse cidadão, se ele perceber, né, que a família precisa de um acompanhamento mais urgente, ele já volta e já sinaliza a equipe. Senão, o cidadão vem até a unidade e é feito toda essa triagem, né? Então, o enfermeiro, o médico, ele vai verificar como que está a saúde desse cidadão, né? Se ele tem risco alto, baixo, médio, se ele está com algum problema de saúde, se ele está com alguma comorbidade que precisa ter um acompanhamento. Então, quando logo no primeiro momento identifica que um usuário, né, um paciente, ele já tem um diagnóstico de hipertensão ou de diabetes, já é feito o rastreamento para que esse usuário seja acompanhado conforme o risco que ele apresenta, se for baixo, alto ou médio risco, tendo em vista que quando é um alto risco, ele já apresentou aí alguns problemas mais sérios, como AVC, né, como retinopatia, nefropatia. Então, ele já teve já aconteceu algo grave com ele, né, na saúde dele, e aí ele vai ser acompanhado com mais frequência na unidade de saúde, né? E quando ele está com risco baixo ou moderado, ele precisa também de um acompanhamento para que esse grau de risco baixo ou moderado, ele não passe a ser um alto risco no decorrer do tempo. É importante também observar na estratificação do risco se a pessoa é tabagista, se tem uso regular de álcool, se ele faz uso correto da medicação, quando tem alguma medicação prescrita, se ele faz atividade física e uma série de outros itens que a gente precisa verificar para que a gente possa identificar o grau de risco desse paciente, desse usuário. As doenças crônicas não transmissíveis, elas são as principais causas de morte no mundo. Vejam bem, né? Ela é uma doença silenciosa, né? Como nós vimos lá no começo, e aparentemente é como se ela não causasse nenhum tipo de dano. Mas quando nós vamos verificar
né? Aí os índices de mortalidade a gente observa que não é bem assim, né? Então, em primeiro lugar, de doenças não transmissíveis, em primeiro lugar em óbito está a cardiopatia isquêmica. Muitas vezes a pessoa nem se dá conta que ela tem algum problema de saúde. E aí, quando ela vai procurar ajuda, pode já ser pode já estar numa certa dimensão essa doença que ela não consegue mais reverter esse quadro e ela acaba indo a óbito. Então, essas doenças que precisam ter um cuidado, uma atenção especial, na atenção básica, muitas vezes elas passam despercebidas. Por isso a importância da estratificação de risco, por isso a importância da gente, sim, mapear o nosso território, da gente verificar toda a nossa população no entorno da nossa unidade básica de saúde, gente. Veja bem, ó, acidente, AVC, doença pulmonar, infecção de vias respiratórias, Alzheimer, câncer de pulmão, diabetes, acidente de trânsito. Poxa, são muitas doenças que, algumas delas, você pode sim controlar, algumas delas você pode sim deixar que ela não passe do baixo risco para o médio, para o alto risco, e muitas vezes também nós temos aí óbitos que poderiam ter sido evitados por conta dessas doenças. As principais doenças crônicas na atenção primária à saúde, elas permanecem por mais de um ano em uma pessoa e carecem de cuidados médicos multiprofissionais contínuos, né? Elas restringem a atividade diária dos pacientes e compõem a maior parte dos atendimentos em saúde na atenção básica e em outros serviços, que muitas vezes já tem um certo agravo aí, então só a atenção básica não é o suficiente, às vezes ela precisa, sim, procurar buscar um outro serviço para que ela possa ser acompanhada naquele momento onde o risco pode ter um certo agravo. Na estratificação de risco da população, a gente também pensa nos processos de trabalho, na organização dos processos de trabalho, na equipe, porque quando a gente consegue mapear nosso território, quando a gente consegue identificar os nossos riscos, a gente consegue organizar melhor os nossos processos de trabalho, né? Quando a gente consegue diferenciar por risco, é possível o planejamento da assistência de acordo com a realidade de cada um, né? De acordo com a realidade da nossa população adstrita, né? De acordo com o nosso entorno, com a nossa área de abrangência, né? Quando se fala em discussões e preocupações mundiais, que eu falei para vocês lá no começo, a gente nos remete, né? Que as doenças crônicas não transmissíveis no mundo, elas são responsáveis por aproximadamente 70% de todas as causas de morte, gente. E 85% das mortes prematuras em óbito de indivíduo entre 30 e 70 anos. Pensa bem, uma pessoa com 30 anos e a óbito prematuro, tendo em vista que essa morte poderia ser evitável se ele tivesse procurado uma atenção primária, né, um cuidado primário e tivesse um acompanhamento adequado na sua área de abrangência para que ele pudesse não se expor, né, a tanto risco e para que ele conseguisse mesmo um acompanhamento adequado e prolongasse aí os anos de vida dele. Então, a meta mundial é diminuir a mortalidade prematura em 1/3 até 2030. Vocês já devem conhecer a Agenda 2030, né? Onde a gente tem que ter um olhar, assim, bem ampliado para nossas estratégias, onde a gente precisamos pensar juntos, né? E unir forças mesmo para que a gente possa melhorar essa qualidade
na atenção, né, esse acesso à saúde, para que a gente possa conseguir melhorar os riscos, né, e melhorar também a qualidade de vida da nossa população. Se os principais fatores de risco para as doenças não transmissíveis fossem eliminados, 3/4 das doenças cardíacas, derrame e diabetes tipo 2 seriam evitados. 40% dos casos de câncer seriam prevenidos. Então, assim, a gente, óbvio, né, que nesse momento é um pouco impossível a gente pensar nessa hipótese de que os principais riscos podem ser eliminados, né? É bastante complicado, principalmente depois de uma pandemia, onde a gente está tentando retomar, né, a nossa assistência de uma forma mais eficiente, né? Então, a gente pensar em eliminar risco nesse momento, a gente não teria esse poder, né? Essa condição nesse momento. Mas a gente pode, sim, criar estratégias para a gente poder mitigar, né? Mitigar esses riscos aí, para que a gente possa ter uma população mais saudável e para que a gente também possa ter aí uma melhoria nesses óbitos, para que a gente consiga mesmo, de fato, ter uma efetividade no nosso trabalho, né? Ter uma efetividade na nossa saúde. Os portadores de doenças crônicas não transmissíveis com menor risco, eles recebem prioritariamente uma atenção centrada em tecnologias de autocuidado, né, apoiado na estratégia de saúde da família, e os de maior risco têm aprazamento mais curto para consultas, grupos e VD. Então, um exemplo, né, das ações para os usuários portadores de hipertensão e diabetes são as consultas, né, as consultas de enfermagem, as consultas clínicas, né, consulta médica, consulta de enfermagem, visitas domiciliares, os grupos educativos com abordagem multiprofissional, atendimento odontológico, a classificação de risco segundo o score de Framingham. Então, esse score, ele ajuda, né, a melhorar a saúde do paciente, ele ajuda a identificar o risco e a trabalhar cada paciente ser cuidado conforme o risco. Então, se eu tenho um paciente que ele apresenta alto risco, óbvio que nós vamos ter mais consultas para ele, né? Num período menor. Se eu tenho um paciente que ele é baixo risco, ele vai ter uma consulta, mas ele não precisa ter um espaçamento tão pequeno como o alto risco. Então, tem alguns pacientes que eles têm baixo risco e que eles podem estar inserido num grupo educativo, ele pode estar tendo uma consulta anualmente. Então, tudo isso, com a classificação de risco, com a estratificação de risco, tudo isso é possível a gente acompanhar e organizar a nossa assistência à saúde. A importância do ACS, né? Então, quando a gente trabalha numa estratégia de saúde da família, nós temos aí o apoio do agente comunitário, né? Que ele, nas suas atividades diárias, ele vai para o território, ele realiza um inquérito, né? Que é aquele preenchimento daquela ficha B, e essa ficha B, ela vai trazer informações junto com o prontuário, onde o médico, o enfermeiro, ele vai ter mais informações, onde ele vai poder fazer essa classificação e poder ajudar melhor o usuário dessa UBS, onde ele vai poder contribuir mais com essa população de risco da forma que deve ser cuidada, né? Cada um no seu grau de risco, alinhado ao seu cuidado adequado. Aqui são as referências, né, dessa aula. Eu trouxe
essa mensagem de reflexão do Henry Ford, que ele fala assim que unir-se é um bom começo, manter a união é um progresso e trabalhar em conjunto é a vitória. Então, nós já trabalhamos em equipes, né? Equipes multiprofissionais, equipes interdisciplinar. Quanto melhor a gente trabalhar em equipe, melhores resultados nós teremos. Embora ele não fosse da área da saúde, mas ele já tinha um pensamento onde a gente, atualmente, todos estão bastante inseridos, que estamos todos preocupados com a melhoria na saúde, que estamos todos trabalhando junto para que a gente possa alcançar melhores resultados na área da saúde. Muito obrigada.